o Senhor. O profeta vai começar perguntando para Deus: Senhor, até quando clamareis e o Senhor não escutará? Gritarei violência e não salvarás. Logo nesta primeira parte do versículo, eu já entendo que a primeira indagação de Abacuque era de não ouvir a resposta de Deus. Mas eu também entendo que ao observar a dificuldade que Israel estava passando, ao observar a situação que se encontrara, Abacuque não procurou o seu melhor amigo, não procurou o vizinho, ele procurou o Senhor dos Exércitos, que sabe de todas as coisas, e apresentou a sua dificuldade. A primeira dificuldade de Abacuque era que ele não estava ouvindo a voz do Senhor. Ele disse: até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? A questão não era que Abacuque estava clamando e Deus não estava ouvindo. A questão era que Abacuque estava clamando e o Senhor não estava respondendo. Você vai entender por quê. Deus não estava respondendo porque sabia a estrutura de Abacuque. Deus sabia qual era a fisionomia, sabia qual era o caráter de Abacuque. E há palavras que o Senhor não nos pode falar ainda, porque não é o tempo certo, e eu e você ainda não tem estrutura para suportar o que Deus quer fazer. Logo eu também entendo que quando se colocamos na presença de Deus, Deus fala conosco sem nenhum impedimento. Mas quando temos dúvida daquilo que Deus está fazendo, Ele não fala para mim e para você o que Ele está fazendo, para que eu e você não fique mais perturbado. Mas logo à frente, Abacuque vai lançar outra pergunta, e ele diz: por que, Senhor? Este porquê, Senhor, diz que Abacuque estava vendo a maldade do povo de Israel. Abacuque estava vendo o pecado, Abacuque estava vendo a destruição, e Abacuque se pergunta: por que, Senhor, tu me fazes ver todas essas coisas, se não responde às minhas orações? Porque o Senhor me revela, porque o Senhor me mostra, porque o Senhor me faz enxergar essas coisas e não responde a minha oração? O Senhor fala com Abacuque e diz assim: olha, observa as ações. Eu levantarei os caldeus, o exército babilônico, para vir contra Israel, e este servirá para apaciguar a Judá. Quando Abacuque ouve isso da parte de Deus, Abacuque fica perplexo, e se cumpre o que Deus estava fazendo. Estava no silêncio o Senhor, porque a Bíblia diz que nunca se ouviu falar, nem se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Trabalhando em favor da vida do povo. Abacuque fica perturbado porque Deus disse que ia levantar um povo pior do que o povo de Judá para poder resolver aquela situação. E se cumpre o que Deus estava dizendo para ele, porque Deus estava respondendo a Abacuque com o silêncio. E quando Deus anuncia esta questão, Abacuque fica perplexo, porque ele não entende a justiça de Deus. Quando eu e você pensa que ele vai vir pela porta, pelo telhado. Quando você pensa que ele vai vir pelo telhado, ele já vem pela janela. Quando você pensa que ele vai vir no terremoto, ou na brisa, ou no vento, ele vem suavemente no meio do seu coração, trazendo refrigério para mim e na sua alma. Quantos podem sentir o refrigério do Senhor nessa noite de hoje? Abacuque fica perplexo porque Deus levanta um povo pior do que o povo de Judá para moldar o caráter dele, e era esse o propósito de Deus. Abacuque olha para Deus e fica perplexo e diz: Senhor, tu és santo e tem olhos tão puros. Como pode, pois, ver essas coisas e não nos livrar? Tu és eterno desde a antiguidade, tu existes antes da fundação do mundo. Como pode suportar tal coisa sem nos livrar? Ora, você não lembra do nosso amigo Jó, quando Deus permitira que Satanás tocasse na sua vida para que ele pudesse ter uma experiência com Deus e ver o Senhor com seus próprios olhos, e não se escorar em testemunho de irmão, testemunho de irmão, mas ter seu próprio testemunho, ter sua própria experiência com Deus. Quem quer sua própria experiência? Só quem quer sua própria experiência. Adore e glorifique ao Senhor com o tamanho da sua fé.
visto que Jó também não estava entendendo, era porque Jó não tinha tido ainda uma experiência sobrenatural com o Senhor. Foi necessário que ele passasse e padecesse todas aquelas aflições. Mas nos diz a Bíblia que quando Jó entendeu o mover de Deus na vida dele, ele se prostrou, orou pelos seus amigos. E quando ele estava orando, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus está mudando o cativeiro de pessoas aqui nessa noite de hoje. Não tem sido em vão a tua oração pelo teu familiar, não tem sido em vão a tua oração pelo vizinho, não tem sido em vão a tua oração pelo teu marido. Deus vai mudar o teu cativeiro. Meu Deus, de glória. Oh, maravilha. Deus de poder. Abacuque ainda perplexo, indagando ao Senhor, não entendendo. E esse diálogo se prolonga. Quantos de nós não lançamos um porquê, Senhor? Quando nesse porquê eu e você devíamos lançar para quê, Senhor? Porque a pessoa que diz porquê, ela não está nem aí para a resposta daquele a quem ela perguntou. Ela só quer saber o porquê e pronto, acabou. Mas o verdadeiro adorador, ele não pergunta porquê, ele pergunta para quê. Porque aquele que pergunta para quê, ele está se colocando na posição de servo e dizendo: não importa a situação que eu estou, não importa o jeito que o Senhor age, o Senhor continua sendo Deus. E eu aceito a ação que está vindo sobre a minha vida, que vem da tua parte. Ao invés de perguntar por quê, lance um pra quê para o Senhor. Não questione, adore ao Senhor. E Abacuque ainda não entendendo o que Deus estava querendo fazer, ele fica perplexo por Deus levantar um povo mais maldoso como isso. Você não entende por que você serve a Deus e na sua família há pessoas tão carrascas. Deixa sua mente devagar agora.